Olá, boa noite a todos. Hoje temos uma live muito especial aqui no Gisela Constela com uma pessoa que eu admiro muito, Maria Gorjão, psicóloga, consteladora, que vem aqui falar sobre um tema muito importante. Então vamos aguardar a chegada dela. Nós vamos falar sobre lealdades inconscientes, tudo aquilo que a gente repete e é leal ao nosso sistema. Então, se vocês lembrarem de alguém que poderia se beneficiar com essa live, envia através da setinha, do aviãozinho, vai chamando, convidando, porque vale a pena. Então, estou aguardando aqui a Maria. Boa noite, Boa seja noite. muito bem-vinda, Maria. Obrigada. É uma alegria enorme ter você aqui hoje. Eu sou uma grande admiradora do seu trabalho. Lembro muito de uma aula com esse tema que eu vi no Direito Sistêmico e fiquei encantada com a sua forma tão clara, tão precisa de trazer esse tema que é tão comum a todos nós. Então, te agradeço de coração por estar aqui hoje com a gente. Obrigada. Eu estou só a pôr o telemóvel um bocadinho mais longe. Sim, Isto fique de repente tranquila. está aqui muito próximo da cara e ficamos com a cara. Pronto. Assim E já eu está melhor. aproveito para falar para aqueles que estão chegando que a Maria Gorjão é psicóloga, consteladora, professora de formação da constelação familiar. Ela é organizadora, idealizadora e organizadora do Congresso Internacional de Constelação Familiar, da Consciência Sistêmica, para todos que estão chegando, que eu não tenho dúvida que será um congresso de muita luz, de muita paz, de muito amor. Então, inclusive, já coloquei o link aqui na minha bio, porque eu tenho certeza que depois dessa live muitos irão sentir essa vontade de se inscreverem. E também no último story, é só vocês arrastarem para cima e colocarem o código Gisela Constela com 2 L's, porque aí vocês ganham um desconto, será em julho, vale a pena. Mas então, Maria, seja bem-vinda. Congresso onde você é embaixadora. Atenção. Sim, com muita alegria, muita honra, fui escolhida embaixadora desse congresso e tenho certeza que será demais. Então, eu dou novamente as boas-vindas para a Maria. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, muito comum para aqueles que não conhecem o olhar sistêmico e estão por aqui, que são as lealdades que nós temos ao nosso sistema. Claro que será muito bem explicado pela Maria. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, compartilhamentos, vão escrevendo aqui, que no momento oportuno eu vou ler para ela. Maria, eu gostaria de pedir, como nós temos aqui, claro, temos colegas consteladores, mas também temos algumas pessoas que talvez ainda não conheçam o conceito da lealdade sistêmica. Então, se você puder trazer essa introdução. Ora bem, antes de mais, boa tarde. Não, boa noite já ao Brasil, não é? Já são 7 horas. Boa Sim. noite ao Brasil e boa noite para Portugal e para a Espanha. Há muita gente que nos ouve também por outros países. Eu acho que vocês percebem bem o meu português, não percebem? Sim, com certeza. É. Pronto, se houver alguma expressão que eu use que não seja fácil para vocês de entender, digo, oh Maria, há aqui esta expressão, porque às vezes há formas de falar que são diferentes, Sim. embora há muitas expressões que são as mesmas. Mas pronto, sobre lealdades. Lealdades é algo muito profundo, porque nós temos muito pouco de nós, uma percentagem muito pequenina de nós é consciente, na verdade. Sim. O que quer dizer que se fôssemos uma espécie de iceberg, onde 1% é consciente, 2% é pré-consciente, e o pré-consciente para as pessoas saberem é o quê? Se eu perguntar às pessoas o que é que elas jantaram ontem, as pessoas ficam, têm que ir pensar e têm que ir buscar a um lugar de uma memória, de uma curta memória, não é? Então esses são os 2%. São todas as coisas que nós aprendemos, as coisas que nós lemos, as coisas que fomos adquirindo, 2%. 1% de consciente é, se eu lhe perguntar qual é o seu nome, você não tem que pensar para me responder. É natural, Sim. fica bom.
e depois 97% está debaixo d'água. E este debaixo d'água é, às vezes, até congelado, porque um iceberg está congelado dentro de um grande mar. Então, se isto fosse uma empresa com 3 sócios, onde um tem 1%, outro tem 2% e outro tem 97%, a pergunta que toda a gente que percebe de percentagens sabe responder é quem é que manda na empresa. Quem manda na Sim. empresa é o inconsciente, não há nada que saber. Então, o que é que esse inconsciente tem? Esse inconsciente tem as minhas vivências que foram difíceis de eu suportar, porque por alguma razão foram duras, houve uma dor que foi provocada que se transformou em sofrimento porque eu não consegui lidar com ela e eu mando para trás das costas para tentar gerir. E, portanto, nesse inconsciente estão essas dores, mas também estão as dores de todas as experiências do sistema familiar que eu herdei na minha primeira célula, porque na minha primeira célula o meu pai deu uma parte e a minha mãe deu a outra parte, que formam a célula que eu sou. Só que cada uma das partes que eles dão é 100% do que eles são. Porque o meu pai não diz, vou cortar aqui ao meio esta parte e dar à minha filha isto. Não. O código genético que o meu pai dá é tudo aquilo que ele é. E a minha mãe é a mesma coisa. Mas eles os dois formam aquilo que eu sou. E, portanto, aqui também temos a totalidade dos meus avós, também temos a totalidade dos meus bisavós quando eles recebem essa informação genética. Com todas as experiências emocionais que isso representa, com todos os silêncios, com todas as vergonhas, com todos os segredos, mas também com os recursos, com as alegrias, com as conquistas, com todas as histórias vividas, mas principalmente aquelas que por dificuldade ficaram paradas no tempo. Porque nós vimos e voltamos e voltamos e voltamos até sermos capazes de nos amarmos, de nos aceitarmos, de conseguirmos ter vivido esta experiência o número de vezes suficientes para nos conseguirmos amar através delas. Ou seja, para eu aprender a amar a parte de mim que por alguma razão eu não consegui lidar e que eu congelei ou que eu bloqueei a viver com aquela situação. Onde foi mais fácil para mim dizer que sim às circunstâncias e não a mim. Porque muitas vezes, para andarmos em frente, isso representa dizermos que não a nós próprios. Tantas vezes o fazemos, não é? Tantas vezes o fazemos. Eu não sei se a Gisela é mãe. Sim, tenho 3 filhos comigo e 9 em outra dimensão. Uau, pronto. Portanto, sabe o número de vezes que teve que dizer que não a si própria no seu contexto de maternidade. Sim, muitas. Eu também sou mãe e sou avó e sei bem o que isso é. E, portanto, muitas vezes o dizer que não a nós não quer dizer necessariamente vazio de amor ou falta de amor. Tem a ver com as circunstâncias, porque como mães, por exemplo, nós temos que tomar decisões. Nós temos que, numa fase muito grande da nossa vida, somos consteladas pelo arquétipo materno. É como se a maternidade estivesse à frente da nossa própria realização noutras áreas. E, portanto, temos que dizer que não a nós para dizer que sim a outras circunstâncias. Mas a criança, quando cresce, também lhe acontece o mesmo. Ela, quando se apercebe que aquilo que ela é já não é bem aceito no sistema, porque o sistema começa a exigir determinadas coisas que a criança já não consegue dar da mesma forma, a criança, em vez de insistir na sua versão, ela como precisa de amor, ela adapta-se àquilo que acredita que os outros querem dela, que às vezes nem é o que os outros querem dela, pode ser até outra coisa, mas é a interpretação dela. E nessa interpretação, ela abdica de partes de si, abdica de partes da sua alma. Uma criança que está dentro do útero da mãe, pré-natal, e apercebe-se que este sistema que era um rapaz e ela é uma rapariga, é um choque enormíssimo do ponto de vista energético. Uma criança que está dentro da barriga da mãe e que morre um familiar e que a mãe tem a culpa de estar grávida e de estar feliz ao mesmo tempo que está se calhar a viver o luto do seu próprio pai, é um choque enorme para a alma que lá está dentro.
E isso cria o quê? Cria um momento que eu costumo chamar de quase que um ponto filosófico, que é como é que eu sigo em frente, como se eu estivesse num cruzamento, como é que eu posso seguir em frente? Só de uma forma, dizendo que não há alguma coisa, porque eu quando digo que sim, há alguma coisa, estou sempre a dizer não a outra coisa. É impossível nós dizermos sim a tudo. E esse sim muitas vezes é por lealdades, ou seja, é para manter o clã e perpetuar a dor do próprio clã ou a tentativa de reparar a dor do próprio clã. Então, nestes 97% nós temos o meu inconsciente pessoal, o inconsciente familiar, eu vou baixando para a base da pirâmide, não é? O inconsciente familiar, temos o inconsciente da cidade onde eu nasci, o inconsciente do país onde eu nasci, o inconsciente do continente onde eu nasci e de todas as histórias que aconteceram nesse continente e na história da própria história da humanidade. E depois ainda temos o inconsciente da própria humanidade em si. Então são níveis e níveis, camadas e camadas e camadas de inconsciente que nós não estamos preparados para abrir de um momento para o outro. Eu costumo dizer que Deus dá a roupa conforme o frio, ou seja, eu não tenho a capacidade de suportar tudo aquilo que se poderia abrir em termos de densidade e de memórias que eu trago em mim. Mas à medida que eu vou alcançando e trabalhando níveis mais superficiais da minha consciência, eu vou alcançando essa consciência e ao alcançar essa consciência eu também tenho condições, porque tenho mais luz, vibro com mais luz, de ter equanimidade, ou seja, uma mente estável de observação e uma luz que me permite suportar a dimensão da sombra onde eu vou, porque maior a luz, maior a sombra. Sim. Só que quanto menor a luz, menor a sombra, e como o espectro é menor, eu fico afundada na sombra porque não tenho consciência para despertar para determinados tipos de sensações, onde me vitimizo, onde vivo no medo, onde vivo no rancor, onde vivo na culpabilização, onde vivo numa série de sensações e de emoções muito mais densas que criam uma tensão dentro de mim e, portanto, eu tenho mais densidade, aparentemente mais densidade, porque ela é mais pesada, eu estou lá mais afundada, porque o meu espectro entre a luz e a sombra é menor. Quanto maior é a luz, mais eu alcanço luz. Se nós olharmos para a sombra que nós fazemos em pleno meio-dia, a sombra que nós fazemos é muito maior, não é? É mais intensa, ou seja, o que é projetado no chão é mais opaco, porque a intensidade do sol é maior. Sim. Quando eu acendo uma luz dentro de casa e a luz é ténua, a sombra quase que é uma sombra translúcida. Mas se eu ampliar a intensidade da lâmpada que eu tenho, a sombra projetada é cada vez mais opaca. E assim é connosco. Portanto, quanto mais luz nós temos, mais sombra nós temos. Só que já temos recursos para lidar com essa sombra, com amor, olhando, não reagindo, de vez em quando. De vez em quando temos que reagir. De vez em quando. Não reagindo, não nos deixando possuir por ela e conseguindo abarcar aquilo que ela nos ensina, porque começamos a ver as mensagens que ela nos traz e as oportunidades que ela nos traz. Porque a vida é uma espécie de uma pulsação permanente. O meu coração, que é o que me dá a vida, quer dizer, o que me dá a vida não é o meu coração, mas o meu coração, que é a máquina que faz bater, que faz bombar todos os mecanismos do meu corpo, funciona por contração e expansão. Os pulmões funcionam por contração e expansão. Portanto, o meu corpo emocional não pode ser diferente dessa intensidade de contração e de expansão. Portanto, eu preciso de aceitar que o meu corpo emocional tem variações e que é dessas variações que eu consigo ir um bocadinho mais fundo, ir visitar a sombra e trazer a luz para a sombra, ou seja, iluminar a sombra. Sim. Porque a sombra está lá, porque eu perdi uma parte da minha luz. Ou seja, porque eu perdi uma parte da minha luz, ficou um buraco, porque ficou um buraco,
Eu fui viver o contrário a essa parte da luz que eu perdi. E nesse contrário, como é exatamente a mesma coisa, mas numa polaridade oposta, eu só tenho um caminho. Amar a parte que me é difícil de ver. Para libertar os outros de o fazer e assumir a minha própria responsabilidade e perceber que esse mundo exterior que me é difícil de lidar é, na verdade, uma materialização do meu mundo interno. Sim. Então, onde é que entram aqui as lealdades inconscientes? É que a família também tem alma. E então a alma da família é como se fosse assim um grande barco, que nunca vira. E por amor, a certa altura, há destinos difíceis, há pessoas que morrem cedo demais, há crianças que morrem, há pessoas que o sistema tem vergonha porque ou bebe ou foram destinos difíceis e o sistema tem vergonha e quase que se finge, que se evita olhar para aquela situação e o barco tem tendência para tremer. Se houver alguém que por amor acaba por perder a sua vida e, portanto, esse destino vai e segue com essa dor, essa pessoa não está a ser honrada. E o que acontece é que o barco tem tendência para virar. E no momento em que o barco tem tendência para virar, alguém, por amor, vem para o lado oposto e equilibrar o barco ao preço do seu próprio destino. Isso são lealdades inconscientes. Só que as lealdades inconscientes, como eu estava a dizer, nestes níveis de camadas e camadas e camadas do iceberg, têm níveis infinitos de lealdades. E esses níveis infinitos de lealdades provocam-nos uma... É como se o ser humano tivesse... O ser humano nasceu para ser luz. O ser humano nasceu para se realizar, para ter uma experiência divina na Terra, para ter uma curta experiência, porque nós somos seres divinos com uma curta experiência terrena e nascemos com esta capacidade. Só que a nossa luz está muito restringida, fica restringida pela densidade e pelas dores do passado. É como se nós não nos sentíssemos no direito a sermos verdadeiramente felizes, porque eu não tenho o direito de acordar de manhã e ser feliz e ignorar a infelicidade de quem me deu a vida. Sim. É uma deslealdade. Eticamente, não cabe dentro de nós. E se eu, por exemplo, tiver uma amiga, eu já dei este exemplo uma vez, não quero repetir muitos nos exemplos, pois às vezes tenho um bocado de receio de me tornar repetitiva, eu gosto sempre de ser criativa nos exemplos, mas agora está a vir este, portanto eu vou seguir com ele. Mas se eu tiver uma amiga minha que está com problemas, ou que está deprimida, ou que está triste, aquilo que eu vou fazer vou ter com ela e posso estar muito bem disposta nesse dia, acordar muito bem e estar felicíssima e com uma vibração de amor e estar lindamente. Mas à medida que eu me vou aproximando dela, eu vou disfarçar o meu contentamento. Porque não fica bem eu chegar ao pé da minha amiga que está deprimida, com quem eu vou ter por amizade e para lhe dar atenção, e chegar ao pé dela feliz da vida a dizer, então como é que tu estás? Ou seja, eu vou adaptar-me ao estado de espírito dela. Eu vou disfarçar a minha alegria por lealdade, por respeito, por amizade, por amor. Então, se eu faço isto com uma pessoa que é de fora, imaginem o que é que nós fazemos com as pessoas da nossa família. Sim. Ou seja, de uma forma tão profunda e tão inconsciente, como é que eu posso querer ser feliz e ter sucesso profissional, ter plenitude como pessoa, se quem me deu a vida pagou um preço altíssimo por não o conseguir fazer. E quantas pessoas, né, desde novas, acabam trazendo para si essa responsabilidade de fazerem os seus pais felizes, né? Exatamente, exatamente. Porque a criança tem esse desejo profundo, não é? Desde que nasce, ver os pais bem, ver os pais felizes. Porque ela também precisa desse lugar, ela precisa desse conforto. Nós somos um animal muito dependente, não é? Não há mais nenhum animal que demore tanto tempo a ser independente e precise tanto dos pais como nós. E é muito duro. E estas 4 fases em que a criança passa, a primeira fase
em que ela tem a alegria, quando as coisas correm bem, a alegria de ser quem ela é, e portanto se a criança dá um arroto pequenino, toda a gente diz que arroto tão querido, que coisa tão gira, e a boca que ela fez, e o barulhinho, que coisa tão amorosa, e portanto está tudo bem, até que ela cresce, dá um arroto à mesa e leva um pontapé debaixo da mesa, e ela diz, o que é que aconteceu? Então o meu arroto não era lindo, não era bonito, não era fofinho. Portanto, há um momento onde aquilo que a criança faz dentro da sua ternura e dentro do que é um bebê, começa a não ser aceitável. E aquilo que antes era visto como uma coisa boa, e a criança cresce a perceber que há coisas que ela faz que são boas, de repente a mesma coisa muda de direção. E portanto a criança fica sem perceber o que é que se passa. E nessa mudança de direção a criança percebe que afinal aquilo que ela é já não é aceito pelo sistema da mesma forma. Porque começa a ser restringido. E então ela tem que se adaptar. Fase 3, ela adapta-se com birras. E portanto faz birras, que é ela a dizer aos pais e ao sistema, eu não estou contente com isto. E a energia é tão grande de implosão que depois tem que sair como uma forma de explosão. Ou ela adapta-se com máscaras, pondo máscaras. E aqui dá lugar àquilo que se chamam as 5 feridas da alma, que são as grandes feridas da alma, que depois vão definir as máscaras que nós temos para viver, que na verdade são máscaras que nos defendem da nossa própria dor interna. Na verdade, essas máscaras nós pomos-las para o mundo, mas elas acabam por nos dificultar o nosso próprio trabalho de identificação do que nós precisamos de ver em nós para curar, para irmos em direção ao centro de nós próprios, num sentido de individuação, num sentido de encontrarmos esta lealdade, este amor, esta reconciliação interna, que é a coisa mais difícil de todas. Sim. Porque no fundo nós não estamos nem zangados com pai nem com mãe, nós estamos zangados com a interpretação que nós fizemos deles. E essa interpretação é património emocional nosso. Porque acabamos por estar formatados de uma forma que precisamos de os ver a partir daquele olhar, que às vezes nem é o que eles são. E muitas vezes, eu às vezes na minha formação, no princípio, na primeira aula, quando tenho assim grupos grandes, pergunto assim, então, quem é que aqui é mãe ou pai? Muita gente, não é? As pessoas que vêm para as constelações e para os cursos normalmente já têm uma certa idade, pelo menos de 30 para cima, que é quando eu acho que nós começamos-nos a abrir para uma dimensão de profundidade, de entendimento da vida. Não acho que seja uma coisa muito fácil de acontecer muito mais cedo. Quer dizer, hoje em dia as pessoas estão cada vez mais evoluídas, mas é isto que eu observo das idades. E quando as pessoas levantam a mão, eu dirijo-me para essas pessoas e pergunto, então e os seus filhos? O amor que tem pelos seus filhos, consegue defini-lo? Não consigo definir o amor que tenho pelos meus filhos. É uma coisa... E tem dúvidas que tudo o que fez até hoje, com a consciência que tinha a cada momento, foi o melhor que sabia. E a pessoa olha para mim nos olhos e diz, foi. E eu digo assim, então por que carga d'água é que vocês todos se queixam tanto dos vossos pais? Se há aqui uma amostragem de 100% dos pais que aqui estão presentes têm 100% da mesma resposta, porquê é que nós achamos que os nossos pais não é a mesma resposta? Sim. Porque no lugar de filho ainda estamos a achar que a vida nos deve alguma coisa. Ainda estamos na cobrança. E enquanto estivermos na cobrança, estamos na criança. Sim. E como é interessante isso que você traz, porque é exatamente isso. A gente acredita no nosso amor incondicional aos nossos filhos, mas na hora de olhar para o amor dos nossos pais, a gente duvida, né? E aí você tocou em algo muito importante agora há pouco, de que a gente tem a imagem daquilo que nós construímos diante desse processo todo, onde nós fomos também suprimindo algumas coisas que eram muito nossas, da nossa essência, mas justamente para pertencer e porque nós víamos que não era aceito e tudo mais. Então, é muito impressionante. Eu, às vezes, trago também essa consciência e as pessoas, elas ficam, às vezes, pensativas, porque elas realmente não sabem como lidar
com isso? Como é diferente? Como são dois pesos e duas medidas? E principalmente porque nós percebemos que a vida, há aqui nós continuamos ainda na versão onde a Terra está no centro do universo e não andamos à volta do Sol. Porque um exercício que nós podemos fazer agora a todas as pessoas que nos estão a ouvir é façam o mapa, desenhem o mapa mundo na vossa cabeça. E a pergunta que eu faço é: porque é que o país onde vocês estão neste momento está no centro do mapa? A tendência que a pessoa tem no seu mapa mental não é desenhar um planisfério, é desenhar um mapa mundo, mesmo que desenhe um planisfério, põe-se o sítio onde está, ou o seu país de origem, ou o seu país de origem, no caso de ser o sítio onde está, no centro. Ou seja, da observação, eu estou no centro e eu observo o que está fora. Isto é estranho, porque nós não estamos, nós estamos à volta do Sol, não é o Sol que está à nossa volta. Portanto, nós ainda continuamos num modelo mental totalmente egocêntrico, totalmente autocentrado. E esse autocentramento é a fonte dos nossos principais problemas, porque nós não conseguimos ter, a primeira, a não ser quando nos começamos a desenvolver e ganhamos uma capacidade de observação sobre nós próprios e de avaliação e da tal equanimidade que eu falava, onde nós começamos a perceber: eu tenho esta dor com o meu pai, mas que dor é esta? De onde é que nasce esta dor do meu pai? E o meu pai, que dor é que ele tem? E é isto que as constelações nos oferecem, que é absolutamente extraordinário, que é este sair do nosso próprio problema e perceber que se calhar o pai teve uma prova de amor muito maior que nos deu, que foi ser capaz de lá estar, apesar da sua dificuldade e apesar da sua dor profunda. E, portanto, as constelações dão-nos esta visão sistémica, ou seja, esta visão do todo. E esta visão do todo tira-nos do nosso problema e da nossa visão para baixo, para dentro. E é este ampliar que a consciência sistémica é absolutamente extraordinária, porque é uma abertura e um desfoque de mim e uma empatia que passa depois à compaixão. Mas o primeiro grande passo é a empatia. E eu sem empatia eu não consigo chegar à compaixão. Não tenho como. Muita gente fica presa na empatia, o que está tudo bem, faz parte de um caminho. Eu costumo dizer sempre que não é quando eu quero, é quando eu posso. Se fosse quando eu quero, se fosse quando eu quero, eu já andava aí a levitar por cima das nuvens. Agora, não é quando eu quero, é quando eu posso. É quando eu reúno as experiências suficientes primeiro para me amar através dessas experiências, para desempoderar os outros dessa função, para agradecer aos outros o papel que eles desempenharam na minha vida e para me responsabilizar, percebendo que, de facto, eu não tinha como e eu precisava de repetir esta sensação e esta sensação vezes sem conta para que eu pudesse voltar a amar a parte de mim que eu abandonei, de mim própria, que foi mais difícil dizer que sim a cuidar dessa parte. E essa parte ficou zangada comigo, congelou, ficou atrás no tempo, sob forma de crianças ou até de vidas passadas, porque não? Para quem acreditar nelas, eu acredito. Portanto, para mim é tranquilo isso. E eu posso perfeitamente ter partes de mim como se fosse um ecrã de uma televisão que tem pequeninos pixels e que há assim zonas que estão em branco porque desapareceram, deixaram de ter energia. E nesse vazio energético, eu preciso de repetir através do exterior, pedindo a pessoas encarecidamente que me façam o favor de me provocarem essa dor de novo. Essa dor, não são as pessoas que provocam, é o meu corpo emocional que está sensível. É essa interpretação e que vai interpretar e ver as pessoas e senti-las dessa forma. Porque quem as sente sou eu, não é mais ninguém. Portanto, é um tema meu. Então, estas sensações que eu vou transportando desde a minha infância e que depois também vou transportando dos meus pais e também de vidas para vidas, eu até posso chegar ao ponto de dizer que as lealdades inconscientes eu numa vida passada morri de uma determinada maneira com uma determinada sensação e preciso de voltar para evoluir. Eu tenho que arranjar uma família que me dê garantia
de eu voltar a viver aquela mesma sensação. Então, eu vou procurar onde é que está desde o país, à cidade, à própria família, que tenha as condições de me garantir que a minha filha saiu de casa, de garantir que aquela dor volta a ser vivida. E, portanto, os pais, os avós, os bisavós, são quem tiveram, através das suas vivências e das suas histórias e das suas impossibilidades, que naquele tempo eram bem grandes, muito maiores do que agora. Nós temos a vida muito facilitada, nós temos muito mais consciência, nós temos um nível de qualidade de vida, apesar das dificuldades que se fazem viver hoje no Brasil, e eu estou a par das notícias. Apesar de tudo isso, há hoje em dia uma tecnologia, um conhecimento que não tem nada a ver com aquilo que se vivia antigamente. Mas apesar de tudo isso, eles viveram essas histórias e ficaram nessas histórias e fizeram a melhor versão. E, portanto, Com a consciência que tinham, né, Maria? Porque às vezes eu também repito isso, a gente julga muito com a consciência que nós temos agora. Mas eles fizeram o melhor com a consciência que tinham, que podiam fazer, né? Sim, absolutamente, absolutamente. Eu não sei se no tempo deles teria feito tão bem quanto eles. E eu acho que quando fazemos essa pergunta, quando nos questionamos isso, vem uma paz. Desce uma paz. Desce uma aceitação. Porque a vida era difícil e o processo de individuação era bem menos acessível do que é hoje. Sim. Até podemos ver, ia dizer alguma coisa. Não, eu ia dizer que como hoje nós estamos nessa busca, né? Acredito que todos que estão aqui nos ouvindo justamente sentem, né, toda essa necessidade de sair desse lugar, né? Ir para esse lugar de empatia, de inclusão, de expansão de consciência, de reencontro com todas as suas partes, como você mesma disse, as partes que nós fomos esquecendo e deixando para trás, e que muitas vezes nós nem sabemos mais quais são, porque você citou a maternidade, e nesse processo de ir se deixando para trás, muitas vezes você chega num determinado momento da sua vida que você não sabe mais o que está alinhado com a sua essência ou não. Depois de todo esse processo da educação, do sistema, que é normal e é comum a todos, porque faz parte do sistema de educar para que a pessoa pertença ao sistema, muitas vezes ela já não sabe mais. Então, resgatar tudo isso, né, que eu acho que é o que todos nós vamos buscando aqui, passa por esse lugar onde eu me reconheço vítima, vejo que estou me vitimizando, e eu acho que isso é um processo muito difícil, você se enxergar nesse lugar, sair dele para dizer, não, tudo foi como foi, e eu recebi muito exatamente como foi, e também enxergar, talvez, criar essa consciência das lealdades que eu tenho, que é exatamente tudo isso que você nos trouxe aqui. Agora, nessa questão das lealdades, se você puder trazer um pouco os tipos de lealdades, porque eu acho que quando a gente escuta, muitas vezes a gente ganha uma nova consciência. É claro que a constelação e o trabalho sistêmico traz isso de uma forma muito mais palpável e concreta. Mas muitas vezes a gente já consegue perceber algo simplesmente ouvindo sobre isso. Sim, absolutamente. Então, posso dar muitos exemplos, são muitas histórias, são muitas histórias, são muitos anos e são muitas histórias, algumas delas que são de uma beleza. A verdade é que eu encontro beleza em todas elas, apesar de algumas delas terem muito sofrimento. Só que é um sofrimento por escolha, ou seja, um sofrimento por ignorância, um sofrimento quando nós conseguimos libertá-lo em consciência e em amor, nós percebemos que o amor também esteve sempre presente, mesmo nesse aparente sofrimento. Então, nós, por lealdade, temos, antes disso, antes de entrar nesses tipos de lealdade,
O que é importante aqui perceber é que mais do que a história é a sensação. Isso eu aprendi nos retiros que fiz de Vipassana, ligada à cultura budista, onde fiz 8 retiros de 10 dias cada retiro. São Que 10 dias lindo, de deve ter silêncio. sido muito especial. É muito forte. 10 dias de silêncio total e absoluto, onde nem sequer podemos cruzar olhares com ninguém. Portanto, estamos 10 dias completamente a mergulhar, com 11 horas de meditação por dia. Eu fiz isto 8 vezes já. E, portanto, isso deu-me um entendimento muito grande da mente humana. Uma grande viagem interna. E aí eu percebi que as constelações, o que elas transmitem, o que é transmitido de geração em geração, são sensações. O que passa, que os budistas chamam de Sankara. E o Sankara é a energia que me impulsiona para uma nova vida. Temos os Sankaras, que são as energias difíceis, de karma, e os Paramis, que são os bons créditos. Quando nós começamos a desenvolver a nossa vida e a oferecer e a doar-nos e a fazer, e que as nossas palavras e as nossas ações sejam para o crescimento e para o empoderamento de outros seres humanos, estamos a constituir e a reforçar os nossos Paramis, bons créditos. E, portanto, claro que os Paramis não se anulam com os Sankaras. Eu não digo, agora tenho 10 Paramis, porque estou a fazer um congresso, agora resolvo os meus Sankaras. Não, isso não é Não assim. funciona assim. Não funciona assim. Portanto, nestas sensações, é a sensação que passa. Então, imaginem, quem nos está a ouvir, que há no clã feminino uma sensação de dificuldade, de liberdade de atuação, de liberdade para a mulher ser ela própria, que é uma coisa muito comum nos tempos, até há muito pouco tempo. Então, essa sensação vai aparecer sob a forma de histórias, e as histórias são os destinos. Mas os destinos, temos que ler a história dentro da história. Ou seja, temos que aprender a ler a emoção que esta história abarca, que esta história tem contida dentro dela. E quando captamos a emoção, em constelações, é muito fácil de irmos, é como se fosse a ponta do novelo, que retira e que faz todo o novelo puxar. Exatamente, porque depois o resto da alma da família e a alma da própria pessoa faz o resto. Porque a pessoa não tem que fazer constelações para tudo. A pessoa às vezes só precisa de uma constelação para se empoderar dela própria e ter o prazer e a alegria de sentir o poder de ser ela a fazer pela sua própria vida. O importante que saia de uma consulta de constelação individual ou em grupo é a pessoa sentir que tem a sua força e que é capaz. E, portanto, o facilitador ser apenas um tradutor do inconsciente, de forma a que a pessoa consiga libertar-se nessa perspectiva e transformar essa energia como um golpe de karatê, de uma energia de transformação e de construção, em vez de ser uma energia de autodestruição. Eu costumo dizer que nós somos apenas instrumentos do campo e que o resto cabe a cada um e a escolha também é de cada um. E nós não podemos e nem devemos escolher por ninguém. Então, é exatamente isso. A maior parte das constelações que eu faço eu nem falo, só falo no fim 1 ou 2 frases e já está, e fica. Porque basta a consciência estar que o movimento segue o seu destino e a sua rota, porque finalmente há um campo que o reconhece. E a pessoa também tem a força de o querer reconhecer, por isso é que está ali. Não é? Sim. Então, voltando ao tema das lealdades e falando das sensações, se nós temos uma mulher ou um clã feminino que ficou sem a capacidade de se afirmar ou de ser verdadeira e abdicou de si próprias, abdicaram de si próprias, nós vamos ter esta sensação dentro do clã. Hoje em dia, já é mais fácil uma mulher assumir a sua força, assumir o trabalho, assumir a sua vocação, só que ela vai fazer de uma forma exagerada. Ou seja, tudo que é exagerado é porque
é sistémico, ou seja, vai para lá da minha conta. E eu posso fazer de 3 formas. Ou por espelho, e por espelho será facílimo de reconhecer, porque vamos ver as histórias se repetirem umas às outras, umas atrás das outras, e portanto se aquela mãe ficou em casa, casada, não foi para lado nenhum, não estudou e não trabalhou, esta mulher vai se casar com alguém ou vai se juntar com alguém que vai ser expatriado, que vai viver para o estrangeiro, ou que vai viver para uma ilha, enfim, e ela segue a pretexto Mesmo da destino. família, exatamente. Ou, melhor ainda, já trabalhava e tira uma licença sem vencimento e põe a sua vida em pausa, que também serve. O que interessa é que ela vai começar a ter a mesma sensação, a sensação de não ter a sua própria vida. Por oposição, ela vai querer compensar, e como vai querer compensar, vai fazer com muito exagero, com muita força. E então ela vai ter, se calhar, 2 empregos ou 2 cursos, tudo a dobrar. Mas é impressionante, é que é mesmo a dobrar. As pessoas têm tudo a dobrar. Fazer o contrário daquilo que a O mãe contrário, fazia. que é a proposição. Então vai querer estudar muito, está sempre a estudar, está sempre a estudar, sempre a estudar, cheio de apostilas, é consigo que vocês dizem, não é? As apostilas. Apostilas. Apostilas não é em português. Cheio de Não. apostilas, não. Cheio de apostilas e cheio de cursos. E, não, vou tirar mais este curso. Antes de começar a trabalhar, aquilo que ela chama de procrastinação, que nunca mais trabalha, é porque ela não pode trabalhar, porque trabalhar seria deslealdade ao clã. Ela tem que continuar a estudar. Então, as internas, tanto as pessoas que estudam muito, mas nunca põem em prática aquilo que verdadeiramente estudaram. Pois têm empregos que não gostam, para terem a lealdade ao clã, de continuarem a sentirem que não têm a sua própria vida. E as coisas que gostam não põem em prática, porque isso seria ultrapassar quem lhes deu a vida. Isto Sim. é E aí mito. viria uma culpa sistêmica, né? Que a É pessoa uma nem culpa entende profunda, não que tem sente. consciência. Não tem Não consciência, tem. exatamente. E, portanto, nesse aspecto estamos a falar, por espelho seria igual, por oposição é esta procrastinação, esta dificuldade ou esta impossibilidade de seguir em frente com aquilo que verdadeiramente gosta e que faz feliz e que está em ligação com a sua alma, que vibra com a sua própria verdade e continua a tirar os cursos e a fazer as coisas todas, mas não faz nada com aquilo. E depois temos o complemento. E o que é o complemento? Olha, sou eu que trabalho com constelações familiares, estou por complemento. Porque é eu fazer através da minha vida profissional, espiando a dor do meu sistema através do meu próprio trabalho. Eu às vezes digo assim, não sei quantos anos mais é que eu vou fazer constelações familiares. Se haverá algum dia, eu acho difícil, porque eu gosto tanto do que faço, se haverá algum dia onde de repente isto deixa de fazer sentido, porque eu já espiei o que precisava e então vou-me chamar para fazer outras coisas. Espero que não chegue esse dia. Agora, eu uma vez tive uma história de uma paciente que apareceu, que tinha tido um filho, e quando ela chega ao consultório, uma das coisas que me diz é: Maria, estou cheio de medo. Acho que vou ficar louca. Estou a sentir que vou ficar louca, estou a sentir que estou próxima da loucura. E eu olhei para ela, sabe o que é quando você sente que isto aqui não... Porque eu sinto muito com o meu corpo. E havia aqui um desconforto, eu dizia, não, isto é... Só lhe fiz 2 perguntas. O pai é esquizofrénico, ela é enfermeira. E eu só lhe fiz esta pergunta. Você alguma vez trabalhou num hospital psiquiátrico? Ela, sim, a vida toda. E eu disse, então, e agora está a trabalhar? Não, porque eu fiquei grávida. E quando fiquei grávida, achei que o hospital psiquiátrico onde eu estava a trabalhar não era um sítio seguro para eu estar grávida e passar todo o período de gravidez. Então pedi transferência. E fui parar, como enfermeira, fui parar a um outro hospital. Teve a criança, tinham passado uns 6 meses da criança ter nascido, talvez.
E, portanto, ela, os 9 meses que não terão sido 9 meses, mas uns 6 ou 7 meses de gravidez, mais os 6 meses da vida do filho, já ia em 1 ano e tal, onde ela não estava a espiar por compensação aquela dor. Uhum. É como se ela dissesse, porque eu tenho esta profissão, eu posso libertar-me disso ir à minha própria vida, ao meu corpo, à minha biografia. Mas eu lido com os mesmos conteúdos. Fazendo o bem a outros seres humanos através desses mesmos conteúdos que eu espio. Que eu estou a espiar através da minha profissão. Isto é bonito. Isto é amor. Então, eu olhei para ela e disse, olha, ou você volta a pedir transferência para o mesmo hospital, Para continuar espiando da mesma forma. exatamente, ou vamos trabalhar este tema agora. Ponho isso à sua consideração, você que vai decidir o que é que quer fazer, como é que quer viver e por onde é que quer ir na sua vida. E pronto, e claro que ela fez uma constelação, claro que nunca mais voltou a trabalhar num hospital psiquiátrico e a vida seguiu e ela deixou de ter esse medo e passou a honrar o pai e passou a perceber que o pai estava, no fundo, a assegurar algo de essencial do próprio sistema para libertar todas as outras pessoas desse peso, percebeu a dignidade e o amor que estava contido nesse lugar, honrou com muita profundidade, fez uma cerimónia muito profunda, muito intensa, foi muito bonito. Mas isto é um exemplo do que é um complemento. Portanto, o complemento é, olhem, todas as profissões ligadas ao bem-estar e ao melhoramento da vida humana, desde os advogados, aos Sim. terapeutas, aos médicos, aos professores, é tudo por complemento. É tudo por complemento. Mas esse complemento vai mais longe. Imagine que você tem, nós tivemos na colonização e no passado, milhões de pessoas que morreram no mar. Milhões. Milhões de corpos que não voltaram. Sim. E sistemicamente, as profissões que nós escolhemos também servem de compensações de lealdades. Pescadores, surfistas, pessoas que trabalham no mar. É como se o sistema dissesse, tu vais buscar. Tu vais buscar aqueles que nós não podemos enterrar e não podemos fazer a cerimónia de honrar e de amar e de chorar devidamente. Então vai para essa profissão e tu vais buscar. E há muita gente que desde pequenino sabe o que é ser pescador. Famílias inteiras de pescadores que se repetem, gerações e gerações de pescadores. Ou são marinheiros, ou vêm agora os surfistas, ou vêm... Essa relação com o mar também é sistémica. Sim. Isto vai a este ponto. E isso é que é bonito. E é muito engraçado como observar como a maioria das pessoas não tem essa consciência, né? E você às vezes faz algumas perguntas e diz por que você escolheu essa profissão? E na resposta já contém isso, mas a pessoa não tem essa consciência. Sim, sim. Mas as lealdades eu acho que são das matérias mais... Porque constelações familiares e a visão sistémica é lealdades. Sim. O nascimento e a razão de existir da visão sistémica é lealdades. É como se estivéssemos a olhar para a essência daquilo que é o que é perpetuado de geração em geração, de povos para povos, de culturas para culturas, de história para história. E aqui entramos nos povos, territórios e nações, por isso é que neste congresso de julho a minha maior motivação de todas é povos, territórios e nações desde o princípio, que eu digo que é a menina dos meus olhos, porque é uma expressão que se usa em Portugal, não sei se também se usa no Brasil. Menina dos olhos? Sim. Sim, usamos, existe. Que é, acho que precisamos nós estamos num período único da história da humanidade em termos de transformação, em termos de tomada de consciência, em termos de vibração, que todos nós estamos a começar a aceder, em termos de campos, de aberturas de campos de consciência, que o ser humano como um todo. Eu diria que estamos a extremar 2 grandes polos. O polo
da luz e daqueles que se trabalham e que querem uma transformação de uma humanidade, não é? Tornarmos seres humanos, Sim. conscientes, e termos a possibilidade de efetivamente sermos seres humanos, que estamos um bocadinho longe disso, porque a sociedade masculinizou-se muito, a mulher e o feminino, não é a mulher, é o feminino das mulheres e o feminino dos homens, foi castrado. E a prova disso é que as profissões principais da sociedade são profissões masculinas. A gestão, os bancos, a educação, a forma como a educação funciona hoje em dia é totalmente masculina. Onde é que está a intuição, onde é que está a arte, onde é que está a criatividade, onde é que está os valores que nascem do feminino das mulheres e do feminino dos homens. Portanto, esta sociedade masculina, masculinizada, do hemisfério esquerdo racional, não dá mais para continuar, porque o hemisfério direito reclama o seu lugar. O hemisfério direito da intuição, da capacidade de fé, do feminino, não é? De toda essa parte da criatividade, da relação com a nossa espiritualidade, reclama voltar a ter esse lugar. E as constelações são, de facto, uma ferramenta, uma abordagem, melhor dizendo, uma abordagem que nos devolve ao nosso estado original, porque nos volta a fazer sentir as portas dos sentidos, porque não é possível nós estamos num campo, a trabalhar num campo como trabalhamos nos campos morfogenéticos e olhar para o campo familiar sem sentir dentro do corpo, da pele para dentro, o que é que ali se passa. E, portanto, nós estamos claramente a deixar-nos guiar não pela cabeça, mas pela inteligência do coração. E é isso que nós precisamos de voltar a viver. Você quer dizer alguma coisa? Diga. Sim, não, eu digo que eu sinto que é um grito para que nós possamos nos voltar ao sentir, né? Eu acho que a vida moderna nos desconectou muito do sentir, do olhar para o corpo, do perceber tudo aquilo que a nossa alma grita e que às vezes nós não escutamos. E, e é engraçado porque eu perguntei fiz perguntas na caixinha, né, sobre lealdades, e a grande maioria das pessoas que fizeram perguntas, elas trazem algumas lealdades, desde rigidez com os filhos, assim como minha mãe era rígida comigo, dificuldade de entrega ao amor, ao feminino, enfim, todas essas questões que a gente sabe que contém aí uma lealdade, mas as pessoas querem saber como me livro disso, como rompo com isso. E claro, eu sei que o certo não é romper e se livrar, mas eu gostaria de ouvir a Era sua por aí que eu ia. resposta. Era por aí que eu ia. O certo é mesmo isso. Você já deu grande parte da resposta. O que eu reprimo transforma-se no meu destino. O que eu resisto persiste. Portanto, não é isso. Você sabe muito bem, Gisela. Isso não é... Mas para as pessoas que me estão a ouvir, não para si, para as pessoas que me estão a ouvir, amando, abraçando, olhando, dando espaço e permitindo que essa parte se expresse e tenha lugar, porque essa parte representa algo de essencial que não foi visto e que não foi amado e que não teve espaço para manifestar o seu lugar de verdade. E toda essa questão vem exatamente disto que eu estava a dizer, da masculinização, ou seja, da perda da razão sobre a intuição, da razão sobre o amor. E é preciso voltar à origem, e para voltar à origem nós temos que ir um bocadinho fundo. Mas estamos numa sociedade que não gosta muito do fundo, não gosta muito da profundidade, porque a profundidade não é competitiva, porque a profundidade pode nos fazer parar uns dias, porque a profundidade implica às vezes uma certa dor. E nós não fomos educados para aprender a lidar com a dor, nós fomos educados para fingir que não dói. E ao fingir que não dói, dói muito mais tempo. Portanto, é preciso de... Primeiro, para as pessoas que nos estão a ouvir, vão dar um grande salto nas suas vidas se forem saber histórias.
E se ouvirem as histórias, não a partir deste lugar, mas fechando os olhos e colocando-se nos sapatos daquela pessoa, naquele tempo, como é que uma pessoa se poderia sentir? Como é que será que a minha avó, o meu avô, a minha bisavó se terá sentido perante este destino? E mesmo assim, ela estava de cara lavada e levantava-se todos os dias e fazia o que tinha que fazer e tomava conta dos filhos. Que dor em silêncio foi carregada aqui? Qual é a sensação com que ela ficou? Se nós fizermos este trabalho de casa, nós já estamos a um passo de perceber se esta sensação é minha, porque depois de eu identificar como é que uma pessoa, uma mulher ou um homem vive perante estas circunstâncias, sensação de humilhação, ou sensação de isolamento, ou sensação de solidão, ou sensação, qualquer sensação que seja, nós vamos pegar nela e depois vamos respirar fundo e vamos dizer, e eu, quantas vezes é que eu já senti esta sensação? E vamos começar a perceber que há uma relação entre as coisas que eu sinto hoje, que eu não identificava minimamente, muito menos identificava que isto podia vir daqui. E quando nós conseguimos fazer esta relação de uma mesma sensação, nós começamos a... Há uma pergunta essencial aí que pode ser feita, que é... E esta pergunta eu peço a todas as pessoas que nos estão a ouvir que a façam na sua própria vida, porque ela é muito útil, que é aquilo que eu sinto, a sensação que eu sinto perante este problema efetivo que eu tenho na minha vida, é correspondente à minha biografia? Ou seja, aquilo que eu já vivi é assim tão grave para eu sentir tanto isto? Quando nós lemos, né, uma matéria, às vezes no jornal, na revista, eu costumo dizer, e aí você se inflama de uma forma que parece que foi com você, né? Já tem ali Claro. algo para prestar atenção. Então, a primeira coisa que eu diria, que é uma das coisas que eu faço nos cursos que dou, é façam uma lista daquilo que vos é difícil. Façam uma lista das vossas queixas com as pessoas mais próximas. Filhos, marido, mulher, por aí adiante. Façam uma lista. O que é que embirram nos vossos relacionamentos amorosos? O que é que embirram? O que é que são as vossas queixas? Nessas queixas, já, a queixa é fácil de perceber, porque nós temos aqui um cardápio, é muito fácil de identificá-las, porque elas são diárias e repetidas. Sim, Elas não variam sempre. muito. Elas não variam muito. A partir daí, quando eu olho para a queixa, eu digo assim, quando eu tenho esta queixa, qual é a minha sensação? Já estou a entrar num nível de intimidade e de inconsciente que eu ainda não tinha descodificado. E, portanto, esta queixa representa que tipo de sensação? O estômago apertado. Então, esse estômago apertado aqui, grande injustiça. Ou seja, a pessoa começa... Primeiro, essa sensação é física e ela depois transborda para o emocional, porque toda a sensação física transborda para uma sensação emocional. E depois gera um estado mental, que depois alimenta a sensação emocional, que alimenta o estado físico. E a pessoa vai para a frente e para trás. E anda aí. E a partir do momento em que eu consiga fazer este exercício de primeira lista das minhas queixas, depois o que é que eu sinto no corpo com aquelas queixas e depois o que é que eu sinto emocionalmente quando sinto isto tudo, vou reduzir. Então, se eu fizer uma lista desde que nasci até agora, faço num dia a minha biografia, até aos meus 50 anos quase, até a minha biografia, e faço a lista. A partir do momento em que eu faço a lista, vou dizer, quando eu nasci aos 3 meses, aos 3 semanas, a minha mãe foi-se embora para a França e eu fiquei sozinha. Isto é verdade, eu fiquei sozinha. Com 1 ano de idade, os meus pais foram-se embora e não sei o quê. Pronto, eu vou andando por aí. Com 14 anos foi operada à coluna, fiquei 1 ano imobilizada. Também é verdade. E, portanto, andando por aí, eu vou começando a perceber que todas as experiências que eu tive têm uma sensação correspondente. Sim. E eu vou chegar à conclusão
que eu estou sempre a fazer aquilo que eu chamo em português, de Portugal, vira ao disco e toca ao mesmo. Virou o disco, mas a música é diferente. Havia um filósofo português que dizia que era preciso mudar alguma coisa para que tudo fique na mesma. Então, nesse processo, como a sensação é sempre a mesma, eu vou-me aperceber, em concreto, a minha biografia e aquilo que de grave aconteceu na minha vida justifica a imensidão da minha sensação. E a resposta é imediata. A resposta é imediata. O corpo responde. Ainda nem acabei, e eu tenho a certeza que ainda nem acabei de fazer essa pergunta, já toda a gente em casa está a dizer não. Já está dizendo, já tem muita gente balançando a cabeça. Então, a partir daqui, eu só tenho que fazer uma coisa, quem é que foi no sistema a pessoa que viveu assim, com essa sensação? Quem foi? E depois não é agora, porque aquela pessoa fez, eu fiz isto, que é aquela coisa da vítima. Por causa daquela pessoa eu estou assim, não. Eu escolhi esta família porque estava lá esta pessoa. Para eu poder recordar algo espiritual muito profundo, que é uma decisão profunda minha, de um livre-arbítrio profundíssimo. E quando eu tive esse livre-arbítrio, eu tinha muito mais consciência do que eu tenho hoje. Isso é que é importante perceber. Que eu estava totalmente consciente da importância que isso tinha para a minha evolução. Depois, aqui embaixo, é que às vezes temos dificuldade em recordar aquilo que efetivamente é de caráter único e exclusivamente espiritual, de uma experiência única de transformação, que é um privilégio estar na Terra, um privilégio ter as portas dos sentidos, ter o cheiro, ter o som, ter a brisa do mar, ou da brisa do vento, a brisa do sol, a brisa do orvalho. É um privilégio o que nós vivemos aqui, das sensações, das portas dos sentidos, da beleza da vida e da beleza do amor, da forma como nós, seres humanos, nos podemos amar, nos podemos reconhecer, nos podemos honrar, podemos desfrutar, nos podemos somar uns aos outros. E ainda estamos tão longe de viver nessa plenitude. E pronto, e é assim, é a contração e a expansão a que estamos sujeitos. Mas como diz aqui a Daniela Miguel, unidos num só coração, que é justamente o lema do congresso, né? E eu vi muita gente perguntando sobre o congresso da consciência sistêmica. Então, gente, quem quiser fazer, tenho certeza que será um encontro de luz, de muito amor, e justamente com esse intuito, com esse objetivo, dessa expansão de consciência, da conexão com o sentir, da conexão com a vida, porque, como a Maria acabou de descrever de forma muito linda, essa bênção que é estar viva, muitas vezes, por questões que nós não temos consciência, nós não conseguimos nos conectar a essa energia vital, a essa sensação, a esse sentir. Então, fica esse convite, e como eu disse no começo da live, eu vou repetir, no link da minha bio já tem direto um link para os bilhetes, né, do congresso, e no meu último story também, se você arrastar para cima, já vai para essa página, e existe um código, né, o meu de embaixadora, que eu fico muito feliz de com ser. 40% de desconto. Sim, 40% de desconto, é Gisela com 2 L's, Constela. Então, para todos vocês que perguntaram, eu trago novamente essa informação. Bem, Maria, vamos chegando ao finalzinho dessa live, dessa aula, uma aula maravilhosa, como sempre. Realmente é muito bom ouvir você falar, porque a gente percebe que vem de um lugar muito conectado, muito de exatamente aquilo que eu falei, de ser instrumento de algo muito maior que toca os nossos corações. Eu vejo por todos esses comentários e elogios. Então, eu te agradeço muito por todas essas falas que você trouxe. Deixo sempre abertas as portas, claro, o dia que puder e quiser voltar, será um prazer e uma honra tê-la aqui comigo. Obrigada. Obrigada pela forma como me recebeu e como todos me recebem sempre no Brasil, com tanto amor, com tanto carinho. Já tem gente que pede aqui uma filial brasileira. Eu já pedi, confesso aqui para vocês, já pedi para a Maria
uma formação online que eu gostaria de fazer uma Eu nova tenho, formação. depois do congresso, até Tá lá direto. eu tenho muitos grupos de formação, dou um curso de 2 anos, é um ano mais um, mais as consultas que estou a reduzir aos mínimos. Sim. E faltam 12 semanas para o congresso, mas a seguir ao congresso eu vou abrir o curso online, sim, já tenho. Vamos Que abrir uma bom, plataforma que se vai chamar Campos de Consciência Sistémica, que onde vamos convidar bom. todos os professores a nível mundial a darem lá cursos. Vai ser uma coisa muito especial. E também estou a trabalhar Sim, nesse projeto ao mesmo tempo. A ideia é fazermos para todos. E esse lugar não é uma empresa minha, é uma cooperativa onde todos somos sócios uns dos outros e, portanto, é uma coisa para onde o lucro é para dividir por todos. Portanto, é uma entrega. É uma entrega. que E está a ser lindo. trabalhado. É para ser lançado no Congresso, mas olha, por alguma razão falei agora. Pronto, chama-se Já Campos de temos Consciência Sistémica. notícia antecipada. E olha, muitos colegas aqui consteladores que eu conheci na formação já falaram que ficaram super interessados, porque, claro, receber de várias fontes, especialmente uma fonte tão conectada como você, realmente será uma alegria para todos nós. E tenho certeza que acontecerá no tempo certo, que é Sim. justamente o que eu queria, inclusive, trazer, porque você nos ensinou aqui como sempre, dizer sim a tudo isso, olhar com amor, com carinho, mas também lembrar que temos um tempo que é só nosso, como você disse no começo da live, que não é o tempo de ninguém mais, e esse tempo também precisa ser respeitado. Então, agradeço muito novamente por todo esse seu tempo, essa sua generosidade, e é isso, agradeço a todos que estão aqui também. Muito, muito, muito grata. Você é muito amorosa, tem imensa luz e é uma mulher de coração. Reconhece-se quando se olha para si, a sua luz e a sua bondade. Portanto, Gratidão. Nossa, é muito, muito grata também. um presente ouvir isso vindo de você. Realmente uma admiração enorme. Todos os brasileiros também te admiram muito e veem em você essa luz e essa amorosidade. Tenho certeza que falo aqui por todos os colegas que estavam super empolgados, estão aqui nos ouvindo, do meu grupo de constelação e vários outros aqui, seguidores queridos que não a conheciam. O Insta da Maria Gurjão tá aí junto do meu, mas se você puder repetir, Maria Gurjão, o seu Insta, o da consciência sistêmica. Maria.gurjão.h e a consciência sistémica é conscienciasistémica.global. Sigam, nós estamos com uma equipa extraordinária, estamos a fazer imensas coisas. Sigam, partilhem com as pessoas, com o aviãozinho, essa coisa, porque a equipa da consciência sistémica que está a trabalhar, toda a gente por total doação, Sim. estão a fazer um trabalho incrível. Temos 67 palestrantes, temos vídeos de todos os palestrantes nas nossas redes, temos vídeos dos embaixadores que vão começar agora a aparecer, temos aqui umas surpresas, e testemunhos dos embaixadores. Fizemos aqui uma compilação muito gira, vai começar amanhã a ser produzido. Estejam atentos amanhã, vão ter boas surpresas e vale a pena seguir. Sinceramente, vale mesmo a pena pelos conteúdos e pela qualidade dos conteúdos. A equipa é Sim. excepcional. A Daniela Miguel, que está aí à frente, é uma delas, que é responsável pelos embaixadores, mas isso a Gisela já sabe. Sim, muito Pronto, querida. muito obrigada a todos. Um grande, grande, grande Chico coração, que é uma expressão que eu uso muito, que é um envolvimento com o coração. E fiquem bem, sejam felizes, olhem para dentro, olhem para vocês e olhem para as histórias e respirem com honra, trazendo isso para o altar do vosso coração, porque é nesse juntar que nós encontramos refúgio. Sim, Então, unidos num só obrigada. coração. Unidos Sinta no meu só coração. abraço, desde o Brasil até aí, Portugal. Um beijo grande. Obrigada. Obrigada. Gratidão a todos.